vamos retomar então nossos trabalhos. Alô, alô. É possível retomar nossos trabalhos? Vamos desplugar os colegas que estão falando? Então é o seguinte, retomamos os trabalhos e eu pedi para o Álvaro aqui para pedir duas coisas. Primeiro, consultar se há alguém que está presente que eventualmente não tenha feito a inscrição pelo portal ou não tenha deixado o nome lá embaixo com os seus contatos. Se por acaso tiver alguém, não vamos perseguir ninguém não vamos botar para fora não. É só o seguinte, se alguém que esteja presente não fez a inscrição pelo portal ou não tenha preenchido a ficha lá embaixo no primeiro andar, nós vamos passar se tiver alguém nessa situação, nós passamos uma folha para a pessoa deixar o nome, o endereço, o contato, o e-mail, para a gente poder manter contato futuramente. É só isso. Então, se tiver alguém nessa situação, depois pode passar para a Beth, que fica aqui na frente, o nome, endereço e tudo mais. Tem alguém nessa situação? Só para saber? Senão nem precisa. Tem só uma aqui. Passa a folha já direto para ele. Não passou, não deixou e-mail, nada? Então, quem eventualmente não tenha deixado o nome e o e-mail, por favor, circula a folha e quem não tenha deixado o nome e o e-mail, deixe conosco agora para a gente poder manter contato no futuro. Quem fez a inscrição pela internet está resolvido porque já deixou os dados lá, ok? Muito obrigado. A segunda questão, vou passar já para o Álvaro, é insistir um pouco na homenagem do nosso grande colega Paulo Elias. Então, o Álvaro falará um pouco sobre esse evento. Eu acho que é fundamental quem puder estar presente para prestigiar a família, as pessoas que estão lá. Seria muito interessante dar esse conforto para a família depois desse período da perda que nós tivemos do nosso colega Paulo Elias. Não, eu acho que assim, no restaurante da Câmara é um coquetel, na verdade, é uma coisa bem leve, não vai ter muitos discursos, nada disso, é uma coisa bem do jeitão do Paulo, aí é uma bebidinha, vamos beber o Paulo Elias. Um encontro entre das pessoas que gostavam das ideias do Paulo, e aí é uma homenagem que ele então ficou com o nome dele, o Centro de Saúde de São Jorge, aqui na região que a Faculdade de Medicina atua aqui no Butantã. Mas o que eu queria fazer era dar mais dois informezinhos. Na saída, Beth, me ajuda aí. Logo na saída, eles pegam o certificado, é isso, né? No térreo tem a secretaria, pega o certificado. E na saída vai ter uma caixa com esses CDs aqui, né? Não precisa pagar nada, mas também não é autografado, mas ele vai ficar ali. Então, antes de sair, pega o CD, pega o certificado. É que às vezes algumas pessoas precisam sair antes. Então, Karina, veja lá. Bom, então a Karina já foi apresentada várias vezes. Com vocês, a Karina. Obrigada, pessoal. Daqui a pouco eu explico um pouquinho o que é esse CD. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer muitíssimamente o convite aos meus dois companheiros, Dr. Pedro Dimitrov, o Álvaro, pessoas que me são muito caras, e a Fundap, né, o Observatório, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou fazer uma brincadeira aqui e dizer que para mim ficou o pedaço mais difícil, mas eu vou compartilhar com todo mundo aqui, né, essa discussão. Estamos aqui com o Celso Terra, que é o nosso coordenador do Mãe Paulistana, entre vários outros companheiros, o Júlio também, da Saúde da Mulher, e temos vários outros companheiros de serviços aqui que podem, por favor, acompanhar, me ajudar nesse processo, que a gente fez muita coisa em parceria. E aí eu vou pedir licença. Será que dá para colocar a apresentação? Muito bom. Bom, inicialmente dizer para vocês que eu vou pedir licença
para contar algumas coisas que a gente está fazendo enquanto área técnica de saúde da mulher. Eu não me apresentei totalmente, enfim, meu nome é Karina Calife, eu sou médica sanitarista e atualmente coordeno a área técnica de saúde da mulher na Secretaria Estadual de Saúde, além de várias outras vinculações, mas essa é a que interessa aqui para a gente agora. Então, eu pedi licença para vocês para falar um pouquinho em relação à atenção à gestante e à puérpera, em algumas ações que nós estamos fazendo de forma articulada e que se relaciona diretamente com as questões do enfrentamento à sífilis congênita na região metropolitana e no estado de São Paulo. Então, eu trouxe para vocês aqui a linha de cuidados da gestante e da puérpera e a rede cegonha, no sentido de dizer que a gente tem tentado trabalhar na Secretaria Estadual com a integralidade na oferta do cuidado a essa gestante. Integralidade e atenção à saúde da mulher. E quanto a isso, nós temos trabalhado com algumas diretrizes políticas que eu acho que são fundamentais que sejam ditas e pensadas, porque daí vão derivar algumas das questões que me parecem importantes no enfrentamento da sífilis. Questões de valores, questões de gênero, que a gente já abordou muita coisa aqui, mas eu acho que tem mais coisa debaixo desse pano da sífilis congênita do que tudo que a gente tudo que já foi dito. Eu acho que as duas pessoas que me antecederam fizeram discussões excelentes, com as quais eu vou tentar conversar um pouco. Em relação às diretrizes da atenção à saúde da mulher, dizer que nós estamos trabalhando com a questão do respeito à autonomia das usuárias na tomada das decisões sobre sua vida, em particular em relação à sua saúde, sua sexualidade e sua reprodução. Essa é uma coisa importante, a gente também olhar a sífilis congênita não só da perspectiva da criança, mas da perspectiva desta mulher que está passando por essa situação. Enfim, garantir o acesso a uma rede integrada de serviços, que propiciem a abordagem desse processo de saúde, ter uma oferta de cuidado sempre referendado por evidências científicas disponíveis. Essa é uma outra coisa que nós achamos fundamentais e que conversa e interfere naquela questão dos diversos tratamentos diferenciados que nós não conseguimos identificar exatamente o quê. Tem um estudo que mostrou para a gente que a área de saúde da mulher, não à toa, é uma das áreas em que as pessoas mais têm o seu jeito de fazer, se eu puder dizer assim. Não, o meu jeito de tratar é assim, olha, não tem jeito de tratar a sífilis diferente daquilo que é preconizado. Então, a questão do cuidado referendado por evidência técnica, por evidência científica, e a política pública, existir dentro da política pública um espaço que diga dessa forma que tem que se fazer, é assim que capta essa gestante, é assim que trata essa gestante, é fundamental. É um pouco a coisa de assumir, não enquanto assistência médica, viu, mas assumir enquanto política pública de saúde, qual a forma com a evidência científica pensada, realizada para fazer esses tipos de tratamento, acompanhamento, notificações e tudo mais. Garantir a infraestrutura, lógico, que é fundamental, o acesso, e desenvolver continuamente o processo de educação permanente dos profissionais de saúde. Nós entendemos que esse investimento nos profissionais de saúde tem uma linha que discute bastante a questão das micropolíticas do cuidado em saúde, que diz que muitas vezes você pensa, então você vai lá, notifica, vê os casos, entende o que está acontecendo com a sífilis, compra o medicamento, tem ele de distribuição gratuita, para toda a rede básica, isso existe. O estado de São Paulo, em todos os municípios, isso existe. O que falta? O que está acontecendo? O que faz com que lá na ponta, a cada profissional de saúde que atende essa gestante e essa criança, nós não conseguimos transformar isso totalmente, 100%, em uma atenção adequada? Eu brinco que é mais fácil trabalhar com número do que trabalhar com gente. E no dia a dia a gente trabalha com esse cuidado em saúde, articulando essas várias pessoas. Bom, em relação a ações propostas na atenção à gestante e à puérpera, nós realizamos algumas coisas e algumas produções técnicas, científicas e alguns produtos de manuais técnicos que eu trouxe para vocês. Um deles é o Manual Técnico de Atenção ao Pré-Natal e Puerpério para o SUS São Paulo. Esses são todos os documentos de apoio à implantação da linha de cuidado da gestante e da puérpera. Em 2010, a área técnica de saúde da mulher entendeu que não bastava fazer mais um manual técnico, mas que nós tínhamos que trabalhar algumas outras questões. Então, trabalhar com manual técnico, com referência técnica adequada,
mas pensar como que faz para chegar nas pessoas. Se a gente está dizendo que tem que fazer 2 VDRLs, o teste rápido, como faz? Como tem esse acesso? Então, por isso, nós fizemos algumas coisas. Um é esse manual técnico, que é esse material que está aqui, que eu trouxe um impresso para vocês conhecerem, trouxe tudo isso que eu vou falar está no CD, que a gente vai distribuir para vocês. Esse manual técnico tem todas as ações de cuidado, ações terapêuticas para todo o pré-natal. Então, terapêutica, cuidado, atenção, forma de atenção, dosagens, medicamento, as questões da vigilância, tem tudo aí. E ele não saiu da cabeça das pessoas aqui de São Paulo só. Ele foi um manual feito em parceria com o Ministério da Saúde. Nós pegamos o manual inicial, que foi lançado em 2006, revimos esse manual, a área técnica nos mandou esse Word, nós reavaliamos esse material e aqui nós conversamos com todas as áreas técnicas da Secretaria de Saúde, inclusive acho que a Carmen foi uma das pessoas que participou desse processo, várias outras áreas de CRT, Luísa Matida, enfim, das hepatites, em todas as outras questões. Além de toda essa articulação, fizemos uma articulação com o COSEM São Paulo. Qual era a ideia? Ver qual era a referência do Ministério da Saúde, o que é que nós tínhamos em termos de referência técnica estadual e o que a gente acrescentaria em relação com as nossas condições, né, de um Estado com algumas possibilidades, de que forma que nós poderíamos acrescentar isso. Além disso, nós fizemos um documento de referência de linha de cuidado da atenção à gestante e à puérpera. São quadros sínteses que mais na frente eu vou mostrar para vocês, em que a gente vai dizendo, bom, como é que a gestante de baixo risco na atenção primária deve ser atendida? O que é que precisa para fazer isso? De que forma que ela tem acesso a tudo aquilo que a gente está falando? Que tipo de medicamento tem disponível? Onde ela pega esse medicamento? Como que o profissional que a atende pode realizar isso? Então, é um documento bem interessante, que também está no CD. Fizemos ainda o manual do gestor para o apoio à implantação da linha de cuidado da gestante, da atenção e da puérpera. Um pouco que, não lembro agora se foi o Álvaro ou se foi o Pedro que falou, dessa coisa da intervenção enquanto planejamento para a saúde pública, para a saúde coletiva, para o jeito que a gente trabalha, entendendo aí não só as unidades SUS, mas pensando também na saúde suplementar. Que, aliás, no estudo que a gente vem fazendo de acompanhamento da sífilis, essa é uma questão. Como que a saúde suplementar e os consultórios particulares têm lidado com o diagnóstico, o rastreamento, a notificação da sífilis, e em vários dos nossos hospitais privados, vamos dizer assim, de alto nível, tem aparecido também a questão da sífilis. É como se a sífilis estivesse relacionada a uma determinada classe social, o que nós sabemos que não é verdade, né? Nem o mosquito Aedes está proibido de voar, né? Nem o treponema. Então, estamos aí com é democrático. Esse manual do gestor, depois eu vou mostrar para vocês, ele dá várias orientações ao gestor de pensar qual é a sua capacidade instalada, qual é a sua população, qual o percentual de mulheres, desse percentual, qual o que se espera de gestantes, com essas gestantes, que percentual dessas gestantes serão de alto risco, quantas deveriam. Então, trabalha com todas as estimativas que eu acho que tão bem a Carmen e o Samuel, né? E o Silvano trouxeram para a gente. Então, fizemos estudos de prevalência para fazer isso. Depois eu mostro para vocês no final como é que está essa organização, porque isso tem sido um trabalho realizado por várias regiões. Então, isso começou desde junho de 2010. Depois disso, temos também o cartão da gestante, depois eu mostro para vocês, que foi disponibilizado para todos os municípios que quisessem utilizá-lo, com várias questões que nós achamos importantes, por exemplo, garantir o acompanhante em sala de parto. O que eu quero dizer, falando de tanta coisa antes de entrar na sífilis propriamente dita, é que a atenção à saúde da mulher, ela tem várias questões. Tem as questões das vulnerabilidades, que eu acho que a Carmen tão bem trouxe aqui para a gente. Que mulheres são essas, de que forma que elas se infectam, quais são as imigrantes, enfim, várias moradoras de rua. Uma das coisas que nós temos trabalhado muito é com gestante usuária de crack, inclusive em parceria tanto com o CRT, como em alguns estudos com alunos nossos lá no Centro de Saúde Escola Barra Funda. A gente quer desenvolver uma tecnologia específica para atendimento dessa gestante usuária de crack, que é uma coisa diferente, é um jeito diferente, assim, a adesão ao processo, mas nada disso sozinho se justifica. Existem várias outras ações a serem feitas que a gente vai conversar. A questão do cartão da gestante é que qualquer município pode pegar, está disponível no site,
pode mudar a cor, acrescentar coisa, fazer várias questões, e tem lá algumas questões fundamentais. Por exemplo, acompanhante em sala de parto. É uma lei que tem mais de 10 anos e que, infelizmente, os nossos serviços, num estado tão bacana como o nosso, não cumprem. A vinculação dessa gestante à maternidade que ela vai ter o parto, a realização de todos os processos, enfim. Então, essas são questões para a gente olhar quando a gente pensa em atenção à gestante e ao bebê, no caso da sífilis congênita, entre outras questões. Com todo esse processo que foi acontecendo, apareceu também o trabalho, a gente continuou com vários dos mesmos, vamos dizer assim, desafios, e começamos a trabalhar conjuntamente com a estratégia do Ministério da Saúde, que é a estratégia Rede Cegonha, que também tem várias ações patrocinadas e pensadas num desenho muito próximo ao que nós fizemos. Então, a gente tem trabalhado conjuntamente. A gente tem vários desafios em relação à atenção a essa gestante. Primeiro, a integralidade da assistência. Ou seja, não adianta eu trabalhar só com a diminuição da transmissão vertical do HIV e não olhar para a sífilis. Não adianta eu pegar a sífilis, trabalhar com a sífilis e não trabalhar com a questão da hipertensão, da eclâmpsia, das questões que mais têm matado essas mulheres. Porque, infelizmente, a questão da mulher no nosso estado e no nosso país, diferente da mortalidade infantil que vem caindo, em qualquer lugar do Brasil, né? Você pode me ajudar aqui nisso. A mortalidade materna, ela não tem tido essa queda, vamos dizer assim, proporcional ao acesso, proporcional à nossa atenção, ao nosso conhecimento, é o que a gente tem, distribuição de insumos e várias outras questões. Então, a gente entende que a integralidade dessa assistência, a ver essa mulher como um todo, no período gestacional, antes desse período e depois, é fundamental. Então, como eu falei, a mortalidade e a morbidade materna, incluída aqui as questões da sífilis, a qualidade desse pré-natal. Eu não sei se vocês sabem, mas teve o estudo da PNDS que demonstrou que no estado de São Paulo, mais de 90% das mulheres têm mais de 6 consultas de pré-natal. Quase 90%, enfim, ali por volta dos 90% tem mais de 7 consultas de pré-natal, que é o preconizado pelo Ministério aqui. Então, assim, o pré-natal está acontecendo. Né? Quase, mais de 90% também tem acesso ao parto hospitalar, pensando na sífilis congênita, no seu diagnóstico. Então, nós temos indicadores de acesso e de atenção que melhoraram muito nos últimos tempos. Mas, com certeza, se a gente pegar aí o percentual das gestantes que devem virar alto risco, em torno de 15% dessas gestantes. E se a gente tem um indicador de mortalidade materna no estado em torno de 41,8%, tem alguma coisa acontecendo entre esses 15%, né, e entre por 100 mil. Sim, por 100 mil nascidos vivos. Assim, desculpa. Imagina. Bom, e aí contar para vocês um pouquinho como é que está essa articulação desse trabalho que a gente tem feito com a questão da Rede Cegonha. Porque uma das ações importantes da Rede Cegonha é a diminuição, né, e o olhar para a questão da sífilis também, entre várias outras coisas. O Estado de São Paulo constituiu seu grupo condutor estadual em outubro de 2011. Foram realizadas 17 oficinas de apoio à produção desses planos de ação em 17 RAIs. Nós antes trabalhávamos só com a questão dos colegiados regionais de saúde, mas o desenho que nós temos trabalhado hoje é o desenho de RAIs, que são as redes regionais de atenção à saúde. Então, quando a gente trabalha os planos de ação e vai olhar como é que estão os indicadores de sífilis, a gente está olhando hoje não só por colegiado de gestão regional, mas por região de saúde. E foi esse acordo tripartite que nós fizemos para a implantação da Rede Cegonha em nosso estado, para articulação com a Rede Cegonha. Então, nós fechamos que esses planos de ação seriam feitos nas 17 RAIs. Esse desenho, então, foi aprovado de forma tripartite e nós refizemos e propusemos novos parâmetros para o Estado de São Paulo. Por quê? Esses parâmetros novos eles estão na deliberação CIB 56, porque existem indicadores que são muito diferentes em relação ao resto do país. Então, nós revimos a questão de necessidade de leito, de UTI neonatal, e várias coisas foram revistas, leito de gestação, porque nós já tínhamos uma capacidade instalada muito grande e não é esse o nosso maior problema, apesar da gente estar aproveitando bastante essa articulação para fazer esses planos. O grupo trabalha regularmente, com reuniões quinzenais inicialmente, e hoje tem reuniões mensais. Então,
por exemplo, dia 12 agora de novembro, nós temos uma reunião do grupo condutor estadual da Rede Cegonha, onde um dos assuntos será a sífilis congênita, na verdade, como que a gente fará a implantação dos testes rápidos. Nós temos feito isso junto, em parceria com o CRT-AIDS. Vou contar para vocês depois como é que está, porque é uma proporção muito grande de multiplicadores para a realização desses testes rápidos que nós estamos fazendo. Em cada um desses planos de ação, tem todo um levantamento da situação epidemiológica, de cada uma das RAIs em relação à sífilis. Então, qual é a capacidade dessa sífilis instalada, de que forma que a gente tem feito isso, enfim. Das 17 RAIs no estado, nós já aprovamos 11 planos de ação. Então, em cada plano de ação desse, tem levantado quais são as condições, qual é o indicador da sífilis congênita, de que forma que está essa notificação, como que se faz e qual é o plano para o enfrentamento a isso. E aí nós temos vários diferenciais. Por exemplo, em relação a Franco da Rocha. A gente estava falando aqui da região de Franco da Rocha. Infelizmente, de toda a Grande São Paulo, Franco da Rocha foi uma das regiões que ainda não nos entregou o seu plano de ação. Nós só temos 6 regiões que não fizeram essa entrega a isso. Não porque não tenha. Eu acho que existem algumas dificuldades em algumas regiões da gente conseguir fazer essa ação e essa articulação. Eu acho que não existem culpados para isso. Existe a necessidade de investimento e de olhar para isso. Então, com certeza, já respondendo a tua pergunta, Carmen, que você fez aqui ainda agora, você disse assim, será que Franco da Rocha é tão bom assim? Não, acho que Franco da Rocha tem uma falta de notificação desses casos de sífilis congênita e, como eu falei, assim, na ponta, no dia a dia, a gente vai vendo, não estou tão na ponta assim, né? Que eu estou aqui também, eu estou me arvorando a uma posição que é muito mais difícil de quem está de verdade lá na ponta nessa atenção. Bom, né? Entre outras questões, eu acho que esses planos de ação, agora vejam só, a proposta de construção desses planos de ação para a Rede Cegonha era que nós fizéssemos isso no estado de São Paulo em 4 anos. Então, faz um ano, né, outubro agora de 2012, que nós começamos a fazer esse trabalho em parceria com o Ministério, está aqui a Débora trabalhando com a gente, com o COSEMES, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e nós já conseguimos fechar 11 planos de ação em um ano. Então, só faltam 6, alguns por questões políticas, outros por questões de alguma dificuldade técnica de negociação local. Então, tem várias coisas que fazem com que isso não saia. E esse plano de ação da Rede Cegonha, junto com a linha de cuidado, ele é muito importante, porque a gente faz exatamente o que, naquela deliberação CIB, a proposta de organização e de olhar para a capacidade instalada é o nosso manual de gestor. Então, foi deliberado que em São Paulo a gente utilizaria o manual do gestor e não só a portaria do Ministério da Saúde. Isso foi articulado de forma tripartite, porque ele tem facilitado esse processo. Então, nós estamos caminhando nessa questão do olhar para isso. Esses 11 planos já totalizam, então, mais de 50% das RAIs, na verdade, só vão faltar 6. É isso, a previsão, então, são esses 3 anos. E por que isso está acontecendo? Porque a gente já tinha um trabalho anterior realizado com as linhas de cuidado da gestante da puérpera, isso foi feito com os articuladores da atenção básica, com os apoiadores do COSEMES, com os municípios, ou seja, muita gente entrou nisso. Não foi uma política pensada só lá em cima, mas realizada e discutida no dia a dia. E temos os mesmos princípios da Rede Cegonha. Então, a gente já estava fazendo tudo isso e, além disso, a gente tem um aporte e uma possibilidade política comum com o Ministério da Saúde para realizar esse trabalho. Além disso, a questão da implantação de novos exames, protocolos técnicos, além da compra de alguns insumos. Então, assim, esse material de linha de cuidado, esses manuais técnicos, essa relação com os planos de ação, além de tudo isso, que eu acho que essa é uma referência interessante, nós também fizemos alguns procedimentos assistenciais mínimos e realizamos a compra de alguns insumos. Parte desses insumos para todos os municípios do estado. Por exemplo, a imunoglobulina anti-D, que é uma das medicações mais caras, que eu acho que é algo em torno de um incremento de 7 milhões ano, as medicações para toxoplasmose materna e fetal e outros medicamentos para os vários outros municípios com menos de 100 mil habitantes. Esses aqui são os procedimentos mínimos assistenciais que mudam em relação ao Ministério da Saúde. Eu vou passar rapidamente para chegar na questão da sífilis. Então,
Enfim, compra do TIG, do teste imunológico para gravidez, que é uma coisa também que o Ministério vem orientando. A questão da quantidade de consultas, essa é uma questão importante, vocês vão achar que isso é uma besteira. Dizer assim, Karina, não é possível, mínimo de 6 consultas, você não disse ainda agora que o Estado de São Paulo na PNDS tem um monte de consulta, depois eu até levanto esse dado e mando para vocês. Isso é o mínimo, na ausência de intercorrências. E aí a gente fez essa distribuição do jeito que fazia. O que é que acontecia? Às vezes essas mulheres chegavam na hora do atendimento e vinham trazer o resultado de um exame. Isso era considerado consulta. Não é para considerar consulta um retorno com o resultado de um exame. Isso não é uma das coisas. Então, a gente fez toda essa organização dizendo que, bom, consulta significa consulta programada. Ela deve ter pelo menos uma no primeiro trimestre até a 12ª semana, para que a gente, além de captar precocemente essa gestante, possa realizar todos os exames necessários. 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. E adicionais conforme a necessidade. O que é isso? Uma gestante hipertensa não pode ter só 6 consultas. Uma gestante que tem um HIV positivo, um teste de sífilis, várias coisas que a gente precisa fazer, não pode ter só essas consultas. Então, nós vamos fazer adicionais conforme a necessidade e adicionais até a 40ª semana. Porque, pasmem, existia a tal da alta do pré-natal. Vocês acreditam nisso? Podem acreditar. Existem lugares que a partida fez 6 consultas, chegou em 37 semanas, alta do pré-natal. Como se não fosse exatamente nesse período que todos os agravos mais importantes acontecessem, que todo tipo de intervenção, não só para a questão da sífilis, mas para as questões, por exemplo, da hepatite, entre várias outras coisas, pudessem ser realizadas. Então, essa é uma outra coisa que sai. Então, não pode ser assim. Quer dizer, as pessoas existem de verdade, né? Não adianta meta, não adianta indicador, se ele não lidar com as pessoas. E não adianta notificação bacana se não trabalhar com as pessoas que estão ali no dia a dia do cuidado. Então, essa questão de trabalhar com o cuidado, com o profissional de saúde, com o usuário, porque aí eu acho que na sífilis a gente entra com uma questão importante em relação ao usuário e a tal da questão de gênero, que eu venho falando dentro da questão da saúde da mulher, que é fundamental para o que vem acontecendo no nosso estado, no nosso município. Bom, vamos lá. Em relação aos procedimentos assistenciais na organização, então nós temos a sorologia para sífilis no primeiro e no terceiro trimestre. Uma outra coisa que está em resolução garantida é que, positivo, o teste treponêmico tem que ser feito na mesma amostra, porque em algumas das vezes isso acontecia em amostras separadas, o que já dificultava o diagnóstico. Com isso, nós até fizemos uma parceria com o município, sentamos, eles fizeram um quadro de avaliação, porque essa é uma outra questão que me chama a atenção. Agora nós temos o teste rápido da sífilis, que eu também vou falar lá na frente. Não só sífilis, HIV na hora do parto, para as hepatites também. Em relação a questão das sorologias e do teste treponêmico, e do que acontece, quando eu falei lá na frente em educação permanente para profissionais de saúde, existem umas coisas importantes. Tem um município que eu conheço que houve uma mudança no jeito de fazer. Então, tem toda uma orientação do Ministério da Saúde, do CRT, da área técnica, que diz que é para fazer o VDRL positivo, faz depois, então, o FTABS, o MPH, enfim, o que for TPHA, o que é que for ser feito, né? Só que a gente teve que fazer uma mudança em relação aos algoritmos e ter um algoritmo alternativo, porque vocês acham que não, mas isso estava mudando o tratamento na ponta. Muitas vezes o profissional de saúde ia lá e pedia VDRL. Aí chegava para ele, ELISA. E médico, gente, eu posso falar um pouco da minha... Olha lá, ele não tem certeza o que é. Ele, às vezes, não trata corretamente, ele não vai atrás de perguntas, se você não deixa isso muito claro. Então, fazer aquela nova resolução com o algoritmo alternativo, conseguindo articular isso com o município de São Paulo, eu acho que essa foi um grande avanço esse trabalho, capacitar esses profissionais para interpretar esses exames. Essa é uma coisa importante. Nem sempre o diagnóstico é feito da forma mais adequada e que isso muda dependendo de como você orientou aquele profissional. Um profissional que aprendeu a vida inteira a olhar a VDRL, ele olha para o ELISA, ele tem que aprender, quer dizer, a gente tem que dizer de novo que isso tem que ser feito, de que forma que tem que ser feito, senão muitas vezes a gente vai ter um tratamento
inadequado. Bom, aqui são os outros procedimentos que eu vou passar rapidinho, porque não tem sentido, mas tudo isso foi incluído na linha de cuidado da gestante da puérpera, cultura de estreptococo, bacterioscopia de secreção vaginal, leitura da fita reagente de proteinúria. Nós compramos fita reagente de proteinúria para todos os municípios com menos de 100 mil habitantes, então essa foi uma coisa importante, né? A questão dos medicamentos que eu falei para vocês, farmácia básica, regularidade de ácido fólico, introdução dos tratamentos estratégicos para toxo e imuno-anti-D. Isso aqui foi uma coisa importante, porque houve quando nós fizemos essa compra no Estado, logo depois houve passou de ser regular a distribuição desse insumo. E o próprio Ministério teve dificuldade com essa compra por conta da matéria-prima que era feita. Então, nós conseguimos, como a gente tinha feito uma compra para 1 ano para todos os municípios, a gente ainda emprestou um pedaço para o Ministério, que utilizou, depois devolveu. Então, todos os municípios conseguem fazer isso via atenção básica. Não precisa de grandes... Então, o profissional da atenção básica vai lá, faz a sua orientação, e a gestante que precisa pode retirar a sua imunoglobulina sem custo, que é um medicamento caro para cada uma delas, né? A outra questão é a questão do puerpério. Acabou, a mulher está grávida, está ali, chegou no puerpério, parece que nada é mais com ela, né? Aí tudo é o bebê. O bebê é lindo, o bebê é bacana, o bebê é bonito, mas existem vários agravos que a gente sabe que acontecem nesse momento do puerpério. Então, nós investimos muito na questão da visita domiciliar e da consulta médica na primeira semana pós-parto, por várias questões. As infecções puerperais, o resultado dos exames todos, inclusive a questão da sífilis, está acompanhado, se não está, como é que está acontecendo, e uma consulta médica entre a 30ª e a 42ª semana. Aqui até as questões de saúde mental, elas são importantes. Só para reiterar o que eu estava falando em relação à situação de mortalidade materna no mundo, esse quadrinho mostra para a gente o quanto que a questão da mortalidade materna tem a ver com as questões de desenvolvimento, né? Só para dizer o que já está dito, né? E como que, apesar de São Paulo ter um indicador, uma razão de mortalidade materna, né? Mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos, essa é a razão de mortalidade materna. Apesar de São Paulo estar em relação ao Brasil numa situação um pouco melhor que a maioria dos estados, se nós compararmos os nossos indicadores com países como Chile, Inglaterra, enfim, Reino Unido, né, a gente tem ainda um indicador muito alto. Então, aqui é só para dizer que desde 98, 99, a nossa mudança de razão de mortalidade é muito pequena. E que essas são as nossas maiores causas: hipertensão, hemorragia, infecção puerperal e aborto. E aqui na questão do aborto, a gente tem muitas questões aí relacionadas com as questões de sífilis. Eu vou passar, porque eu acho que esse não é o foco, só falando para vocês que em 2009 nós tivemos um grande aumento em relação à morte materna por conta da epidemia da influenza H1N1, o que faz com que hoje algumas pessoas possam dizer: diminuiu morte materna. Mais ou menos, a gente diminuiu a morte materna em relação, se a gente considerar o período de 2009, onde a gente teve uma epidemia. Então, são coisas para olhar. Bom, a sífilis em gestante, chegando um pouco na nossa conversa, é fundamental. Estou falando tudo isso porque esse evento, tanto da Rede Cegonha, quanto da linha de cuidado da gestante da puérpera, acho que uma das nossas coisas mais importantes é que a gente precisa captar precocemente essa gestante, trazer ela para o serviço. E não só isso, não trazer sem como diz o Merri, né, sem qualificar esse atendimento dela, esse cuidado, fazendo tudo o que tem que ser feito da melhor forma possível. Então, o acesso precoce também, esse é uma referência do próprio boletim do Ministério da Saúde. O acesso precoce ao diagnóstico e tratamento adequado da sífilis na gestante são momentos fundamentais para a prevenção da sífilis congênita, né? Você não faz a prevenção da sífilis congênita se não fizer isso. Esses dados aqui eu acho que o pessoal já trouxe, né? Esse é aquele estudo da Parturiente, Sentinela Parturiente de 2004, que mostra que 1,6%, a prevalência de sífilis foi em torno de 1,6%. Aqui eu vou já tentar conversar um pouco com o que foi dito. Será que para São Paulo essa prevalência de 1,6% ela é adequada? Para o município de São Paulo, para um lugar que tem tanta complexidade, com essa densidade, né, demográfica e populacional,
Uma das questões é essa. Eu acho que essa prevalência para o município de São Paulo, ela é subestimada. Eu acho que a gente tem muito mais que isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui só a definição, enfim, a sífilis na gestação, toda gestante que durante o pré-natal vá apresentando essa evidência, condição clínica, com teste treponêmico positivo ou não realizado. A outra questão que eu acho que a Carmen já trouxe também, a questão da prevenção da sífilis como algo fundamental, quer dizer, o que acontece? Né? Uma patologia prevenível, existe uma intervenção definida, barata e efetiva. Não é que não tem, né? Então vamos voltar aqui para o que já foi dito aqui algumas vezes. Todo mundo sabe como faz diagnóstico de sífilis. O acesso a esse exame é simples, é rápido, ele acontece com muita facilidade dentro de qualquer unidade básica de saúde do estado de São Paulo. Posso dizer isso para vocês, que esse acesso existe. Mas falta alguma coisa. Vontade política, falta vontade política em alguns lugares, mas não é só isso, né? Falta mais que vontade política, falta que as pessoas saibam exatamente o que fazer. Porque a vontade política ela estaria centralizada numa macropolítica, num espaço onde eu acho que tem muita intervenção. Quando você pensa macropolítica, rede cegonha, está pensando na eliminação da sífilis congênita, da transmissão vertical? Tá, isso está dado em todos os espaços. Tem medicação para isso? Falta medicação? Não falta. Falta o teste? Falta o diagnóstico? Não falta. Então, o que falta? Falta que seja entendido como uma questão relevante. Porque qual é a explicação para que a gente tenha, no estado de São Paulo, uma redução da transmissão vertical para quase, quanto é, Carmen? Me ajuda, acho que está menos de 1, como é que está a transmissão vertical do HIV? Já está quase, quanto? 2,7, ou seja, como é que você explica essa diferença, né, da transmissão vertical do HIV, da gente conseguir fazer esse enfrentamento e desse enfrentamento não ser feito adequadamente ainda para a sífilis? Eu acho que tem várias questões que temos que olhar aí. Uma é a formação dos profissionais que fazem a atenção a essas gestantes. Nem sempre eles sabem como tratar adequadamente. Muitas vezes são feitos esquemas posológicos que não têm ligação técnica com nenhum manual, com nenhum protocolo clínico, com nenhuma linha de cuidado. Isso não pode ser feito. Então, aí sim, eu acho que entra a vontade política de dizer, no estado de São Paulo, no município, em tal lugar, é assim que trata, é ali que pega essa medicação, é dessa forma, e fazer com que esses profissionais tenham esse acesso. Tem uma outra coisa muito importante, o tratamento do parceiro, que apareceu aqui várias vezes. Tantos por cento de parceiro não tratado. Mas deixa eu chegar lá, eu já estou me adiantando aqui na fala antes dos slides, mas ok. Eu acho que uma das questões em relação ao tratamento do parceiro não é não fazer o diagnóstico. Então, existem várias coisas. Esses dias eu fiz uma prova de residência e uma das questões que a gente recebeu mais recurso dos médicos residentes era em relação ao tratamento do parceiro no caso de sífilis. Eles achavam que não podia ser a resposta que a gente indicava, enfim, porque eles queriam que para tratar o parceiro tivesse que fazer o exame, ele volta, confirma, faz não sei o quê. Gente, a gestante está com sífilis. Mas, assim, essa é uma questão que envolve valores importantes. Se a gente não entender isso como uma questão fundamental, então, o quanto que a gente protege, de certa forma, por uma condição cientificamente, tem que fazer o exame. A mulher dele está com sífilis, ele vai ter também, né? Tudo bem, faz então. Começa a tratar com a posologia adequada e faz o exame, claro, acompanha a titulagem, mas tem que tratar esse parceiro. Muitas vezes o parceiro não aceita o tratamento. Não é que o profissional de saúde não diagnosticou corretamente e não fez o tratamento e não prescreveu. É que esse parceiro não faz e ele reinfecta essa mulher. O que acontece naqueles percentuais que foram mostrados aqui de tratamento, vocês não tenham dúvida que é isso. A mulher foi tratada e ela não foi e ela foi reinfectada no período da gestação. Infelizmente, por isso é tão importante essa questão dos testes rápidos que eu vou falar já para vocês. Então, enfim, tudo isso, né, afeta uma grande parcela dos nascidos vivos nas regiões,
reflete uma debilidade nos programas e serviços de DST e de atenção pré-natal. Então, tem que ser relevante a esse pré-natal esse diagnóstico e esse tratamento. E tem que ter uma vigilância. A gente não faz vigilância, né? A gente conversava isso aqui. A gente não faz vigilância de óbito, de mortalidade infantil, de óbito infantil, da mortalidade materna. Aliás, nisso, se a gente levantar lá os dados do estado de São Paulo tem quase 89,7% da investigação dos óbitos maternos em tempo oportuno. Então, em termos de vigilância, eu acho que a gente tem uma história composta por vários de vocês que estão aqui hoje, que fazem com que essa vigilância, esse acompanhamento desses óbitos, essa avaliação, seja muito importante. Então, nós temos essa tecnologia. Eu acho que tem nos faltado uma tecnologia já do cuidado na prática, no dia a dia, no investimento maior com quem faz essa atenção e com quem está ali no dia a dia com essa gestante. Bom, então, vamos lá. Aqui eu não preciso ensinar Padre Nosso para o vigário, que eu fui colocando algumas coisas em relação a sífilis, o período de incubação, o agente etiológico, o que é importante a gente olhar, as várias questões que a sífilis pode causar, né, desde o abortamento espontâneo, óbito fetal, prematuridade, hidropsia, um recém-nascido sintomático ou um recém-nascido assintomático. Acho que os indicadores têm mostrado para a gente que, felizmente, o diagnóstico da sífilis congênita nas unidades hospitalares, elas têm acontecido. Bom, um pouco acho que a Carmen trouxe bastante essa questão também, como a questão da sífilis recente, sífilis tardia, congênita, e que a maior parte do nosso diagnóstico ela está na sífilis adquirida recente. Isso tem acontecido, mais de 80%. Como que se dá essa história natural da doença e por que muitas vezes é tão difícil fazer esse diagnóstico? Quer dizer, se você não pega a questão da sífilis no início, muitas vezes essa sífilis latente fica, eu estou falando agora em relação aos adultos, às mulheres e aos homens, que é quem faz essa transmissão. Quer dizer, não existe sífilis congênita se você não tem pais, homens e mulheres contaminados, enfim, com sífilis. Então, nós temos que olhar para a sífilis congênita, olhando para o pré-natal, mas olhando para esses usuários do nosso serviço de saúde. E de que forma que a gente vai chegar a eles. Aqui, desculpa, não apareceu o quadro, mas era só mostrando a diferença da redução, né? Os casos de AIDS caindo e os casos de sífilis aumentando, porque nós temos um aumento da notificação dos casos de sífilis, nós temos um aumento da procura, da investigação. Isso está acontecendo no nosso estado, mas nós temos um aumento da contaminação e um tratamento com deficiências. Bom, aqui também no período de 2001 a 2006, os casos notificados de sífilis, né, 76,3% dos pacientes fizeram pré-natal, 59% foi realizado tratamento da mãe e apenas 13% dos casos o parceiro foi tratado. Então, é muito pouco o tratamento dos parceiros em muitos dos momentos. Acho que tem dados parecidos aqui. Né? Aqui são as condutas diante dos resultados que nós temos trabalhado. Também não quero chegar nisso aqui, vai ficar à disposição. A questão do tratamento, então, como que você trata, com que quantidade, de que forma. Isso pode parecer muito simples e muito claro para a gente, para quem trabalha no dia a dia. Os profissionais de saúde têm dúvida. Eu já vi tentar tratar com subdosagem sífilis várias vezes. Então, uma outra coisa é a avaliação desses prontuários. Quem está tratando tem sífilis, é evento sentinela, como foi dito. Tem que olhar para isso, que tratamento foi esse, quantidade, mas não adianta a gente olhar isso quando chega lá na vigilância. O caso que já foi feito, você tem que ter uma vigilância em tempo real, no dia a dia, em cada unidade de saúde, olhar, fazer uma comissão de acompanhamento desses prontuários. As gestantes são em torno de 15% só, gente, da nossa atenção. Tem um centro de saúde que eu conheço que, se a gente pensar que a gente tem em torno de 100 gestantes, 100 gestantes é um número que a gente senta e olha um por um. A gente olha um por um, a gente não precisa chegar lá no pessoal que está com os dados epidemiológicos para saber o que a gente já sabe aqui. Então, essa nossa atenção, ela tem que ser feita em tempo real. Lógico que a notificação é fundamental, lógico que os dados, inclusive, nos dão a possibilidade de intervir enquanto política pública. Mas é muito importante que a gente faça essa intervenção no dia a dia, na micropolítica desse cuidado em saúde, no que acontece ali. Bom, aqui são as recomendações que o parceiro sempre deve ser tratado.
Essa é uma outra questão, né? A questão da história comprovada de alergia à penicilina. Eu acho que foi trazido para cá. A gente tem que fazer o tratamento nas unidades básicas de saúde. Isso não existe. A possibilidade de alergia é muito pequena, e quando a gente tem essa possibilidade, a gente tem como fazer de sensibilização. É necessário um intervalo de 30 dias entre o tratamento e o parto para ser considerado um caso adequadamente tratado. Então, também é muito importante que se faça esse tratamento no momento fundamental. E o uso do preservativo deve ser utilizado durante todo o tratamento. Bom, esses são os critérios para considerar o tratamento. As questões da notificação compulsória, que gestante com sífilis no estado de São Paulo tem a resolução 59, né, desde 2004, tem as outras. Sempre notificar o caso, o Ministério também é de 2005, a portaria 33. E a nossa meta, que eu acho que também foi dita aqui, que é de eliminar a sífilis congênita, meta do estado de São Paulo, a meio caso por cada 1.000 nascidos vivos até 2015. Eu acho, também tentando responder uma pergunta que foi levantada aqui, será que a gente vai chegar a essa nossa meta em 2015? Eu não sei, eu acho que é bem difícil, mas eu acho que dá para a gente se aproximar dela numa progressão geométrica muito maior, se algumas coisas forem realizadas e forem feitas com o apoio e articulação de todos os envolvidos, mas não só numa questão assim, eu vi isso, eu diagnostiquei, eu tenho esses dados, vamos ver o que faz. É compromisso de cada um no dia a dia, está ali fazendo isso, está formando esses profissionais, porque os insumos nós já temos. Enfim, esse é um evento marcador da qualidade da assistência materno-fetal. Nós tivemos, de 2005 a junho de 2011, né, esses 8.119 casos. Bom, o perfil das mães, isso já foi colocado aqui, tem aparecido muitas mães muito jovens, né, entre 15 e 19 anos, e com menor percentual de pré-natal realizado. Mas isso não é um fator diretamente relacionado, porque existem muitas que fazem o pré-natal e que não têm o seu tratamento adequado. Bom, aqui, queria contar para vocês o que é que a gente está fazendo, além da condução. Esses manuais técnicos, eles foram feitos numa tiragem muito grande. E via CNES, nós encaminhamos um manual desse para cada equipe de saúde da família, para cada gineco-obstetra que estavam no CNES. Nós fizemos uma distribuição para todo o estado e para todos os municípios, do manual técnico de pré-natal e puerpério. Um para cada do gestor, para cada unidade básica de saúde recebeu um manual técnico do gestor, pelo menos deveria, né? A gente sabe que existem filtros nesse processo, porque vai para o DRS e tal, então a gente sabe que isso acontece. Foram distribuídos também um para cada gestor. Além disso, os manuais também de linha de cuidado, foi feita uma distribuição muito grande. Foi feita toda essa compra de insumo e de medicamento que eu estou falando para vocês. Em relação à sífilis, isso já acontecia. E nós estamos fazendo um curso de atenção à gestante puérpera que eu queria mostrar para vocês, que está acontecendo agora. Ele está acabando agora em dezembro para 600 profissionais médicos e enfermeiros, e ele se repetirá mais 2 vezes o ano que vem. É um curso interativo, em parceria com a telemedicina da USP e com a Faculdade de Medicina, Departamento de Obstetrícia. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele está funcionando, porque é muito interessante a gente olhar algumas coisas. Se o Eduardo puder me ajudar, eu agradeço. Esse trabalho é um trabalho feito à distância. Nós temos trabalhado com o pessoal, tem Baixada Santista, Bauru, aí temos Alto Tietê, Mananciais. Aliás, a Grande São Paulo, quase todos os planos de ação de Rede Cegonha já foram fechados, menos Franco da Rocha. Então, Alto Tietê... Não, mas é porque estão resolvendo algumas questões de leito, porque essa questão do plano de ação da Rede Cegonha é importante, porque o plano de ação significa, não é um papel, não é um plano dizendo eu vou fazer isso e aquilo, mas é uma pactuação de cada município, dizendo eu vou assumir no meu município cuidar dos meus casos de sífilis. Eu vou assumir no meu município quem são as gestantes que eu atendo na atenção básica e para que unidade de saúde essa mulher vai ter o parto. Isso aí é um outro indicador que a gente teve uma videoconferência, né, Débora, com o ministro ontem, antes de ontem, e foi apresentada uma pesquisa dizendo que, então, no estado de São Paulo tinha uma coisa assim, em torno de 90% das mulheres no estado de São Paulo tem seu bebê na primeira maternidade que elas procuram. E em torno de 88% tem naquela maternidade que foi pensada no seu pré-natal. Ou seja, se aqui no estado a gente chega a um nível de vinculação
dessa gestante com atenção ao parto que ela vai ter, como é que a gente não consegue tratar a sífilis congênita, né? Essa é uma questão muito importante. Então, nós temos investido muito na formação dos profissionais, em quem chega lá e diz assim, não, eu vou passar, porque o medicamento está lá, o exame é feito, ele chega rapidamente. E tem a outra questão dos testes rápidos junto com o CRT, que eu já vou contar. Mas eu queria mostrar para vocês, esse é o curso de atenção à gestante e à puérpera. Ele é um curso interativo. Queria só mostrar para vocês, desce um pouquinho, entra aqui no fórum de discussão dos tutores, só para vocês verem. Esse curso está acontecendo aqui, nesse fórum de discussão dos tutores. Nós trabalhamos com 20 tutores que foram formados para fazer esse curso. São 20 gineco-obstetras que conversam com médicos e enfermeiros. São 300 médicos, 300 enfermeiros em relação a que fazem atenção pré-natal. Entra em algum, entra aqui nesse GO que contraindica. Pronto. Não, esse não. Volta, mas esse aqui é só que eu tinha. Volta. Consegue voltar? Ali, voltar. Entra no de cima dele, GO que contraindica exame especular. Só para vocês terem noção do tipo de coisa que acontece e como está sendo rico esse curso. Cada módulo desse começa da seguinte forma. Toda sexta-feira nós temos um tema. Esse tema, ele é feito com uma aula entrevista, que eu posso mostrar para vocês como funciona. Em seguida, com uma aula PowerPoint do curso. Depois disso, com a bibliografia, que é o manual técnico, o capítulo do manual técnico que fala desse assunto. E depois, segunda, terça e quarta, nós trabalhamos com casos clínicos reais que aconteceram na rede sobre aquele assunto. Então, eles vão discutindo. E aparece, eu peguei essa coisa aqui, por exemplo, GO que contraindica exame especular no caso de abortamento. Qual o sentido disso, né? Então, aí você já tem o pessoal da academia que vai e faz uma orientação técnica e que muitas vezes eu diz, mas se for assim, a gestante não quiser, encaminha para um ultrassom. Não pode encaminhar para um ultrassom. Você tem que fazer a questão adequada. Então, esse curso, ele tem nos trazido questões muito interessantes com as pessoas que estão no dia a dia nessa atenção. Então, eu tive tanto os tutores, que são todos preceptores da Clínica Obstétrica da USP ou do HU. Então, é tudo gente com mais do que residência, mestrado, doutorado. Eu já tive alguns que chegaram para mim e disseram, Karina, o que é ACS? O que é ACS? Então, como é mesmo essa história do CIS pré-natal? Como é que faz isso? Agora, são os caras bambambãs que o pessoal se mata para conseguir uma vaga na clínica obstétrica aqui no HC. Por outro lado, eles têm um conhecimento técnico que eles estão repassando para esses profissionais, médicos e enfermeiros do dia a dia, que esse pessoal não tinha. Então, se a gente entrar aí na influenza H1N1, é muito interessante ver o quanto que eles não prescrevem, por exemplo, o acetaminofir. Entendeu? Não faz o Tamiflu. E, claramente, com toda a orientação feita, por que você não faz? Por que você não está indicando? Tem. Então, tem um trabalho de dia a dia com esses profissionais que a gente tem descoberto que valores, jeito de ser formado, várias coisas interferem nesse tipo de tratamento, né? Essa coisa, por exemplo, em relação a isso, se a gente voltar, a gente vai ter casos de toxoplasmose, tem um módulo só da sífilis. Outra coisa importante, estrépito também, enfim, as pessoas que acham que não tem que fazer, que não tem que colher naquele momento, que pode tratar a sífilis de outra forma, e isso está sendo muito bem avaliado, esse curso. Volta mais uma vez. Eu queria mostrar um fórum. Então, por exemplo, aqui, só vai descendo ele. Primeiro aqui, o primeiro módulo foi captação das gestantes, desenvolvimento da assistência pré-natal, planejamento familiar, pode passar. A questão da contracepção de emergência e cuidado da gestante em situação de abortamento também foi uma outra coisa que nós trabalhamos. Pode passar um pouquinho. As rotinas de procedimento de atenção pré-natal, baixa um pouquinho. As infecções na gestação, pode parar aí um pouquinho. O que é importante para a gente? Nós não fizemos um PowerPoint desse material e colocamos lá para o pessoal ver. Nós trabalhamos com fóruns interativos. Então, cada tutor tem 30 alunos. E esses 30 alunos, eles falam, quando acaba esses 3 dias dos casos clínicos, eles têm uma discussão que eles vão enviar, e essa discussão é como é que ele vai fazer com o que ele aprendeu no curso dentro da sua unidade. Então, ele não responde a perguntas da discussão clínica, mas é a utilização desse aprendizado na prática do seu dia a dia. E isso tem trazido bastante resultados positivos, muita mudança. Então, entra
por exemplo, nessa infecção, pega da sífilis, cadê mais embaixo? Vamos descer, só para... Desce um pouquinho. Entra ali, sífilis na gestação. Só para vocês verem como é o modelo e o módulo do que está acontecendo. Isso foi em 3 meses, tá, gente? Foram 600 profissionais capacitados em 3 meses. Eles são titulados pela Escola de Educação Permanente do HC, eles saem com título, articulei isso junto ao CRM, o CRM vai considerar isso e o Corém também. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, para cada tema, você tem uma aula, né? Uma aula vídeo, que se ele clicar ali vai aparecer. Embaixo, se você clicar nesse PowerPoint, não, embaixo. Esses cliques aqui. Os cliques aqui é para você fazer download. Você pode fazer download de todas essas aulas. Pode clicar assim, só para eles verem como funciona. Ele vai fazendo um paginador, ele tem toda uma orientação, isso para cada um dos assuntos do pré-natal. Pode voltar, pode dar um ESC aí. Volta mais uma vez, volta aqui. Eu queria só entrar numa discussão clínica para vocês verem como funciona a discussão clínica. Então, o caso clínico é colocado, aí cada enfermeira ou cada médico da unidade que faz atenção pré-natal, ele diz quais são as dificuldades. Entra no fórum de discussão, desculpa, é fórum de discussão. Fórum de discussão. Aí você pode entrar no de qualquer um dos... Então, assim, ele começa, prezado estudante, qual é o caso clínico, quais são as perguntas. Baixa um pouquinho, entra ali no da Venine, sífilis na gravidez, por exemplo, aí. Só para vocês verem como funciona. Então, cada tutor, ele abre o curso, né, dizendo como é que foi, o que é que a gente vai discutir, baixa um pouquinho. E aí, cada aluno desse, cada um dos profissionais médicos, enfermeiros, eles começam a colocar o que é que eles estão fazendo, de que forma que eles fazem isso, como que eles utilizam. Então, essa é uma das ações. Acho que pode voltar tudo. Quero só mostrar aqui lá embaixo. Acho que eu já deixei. Pode dar um ESC aí. Baixa aqui, porque eu queria só mostrar o manual do gestor. Pode baixar essa apresentação. Depois a gente... Nossa, foi polêmico. Aqui, ó. Não, cadê o do gestor? Aqui, ó, guia interativa, esse aqui. Isso. Vê se você baixa um pouquinho. Esse é o manual técnico do gestor, o manual de orientação, que também está pronto para download. Pode baixar. Pode baixar mais um pouquinho. E ele trabalha com as fases. Então, a fase da identificação da população-alvo e da demanda atendida, a definição das necessidades de ação e serviços de saúde para o atendimento a 100% das gestantes nas RAIs, o diagnóstico das RAIs visando a estrutura da linha de cuidado, a definição e ajuste necessário na atenção básica. Pode baixar mais um pouquinho. A definição das propostas de intervenção e a formulação da aprovação do plano de ação. Então, para cada ação que vai ser feita, no caso da sífilis, ele está colocado aí. Se você baixar bastante, você vai ver uma tabela lá embaixo. Pode ir mais? Mais. Vou pegar uma delas só para vocês verem como funciona. Pode baixar mais. Isso aqui são aquelas fases. São várias tabelas assim, de várias das ações. Aqui, por exemplo. Então, você vai ter os indicadores selecionados. Isso você tem para tudo. Você tem para a quantidade de exames que você tem que pensar, quantos testes rápidos de sífilis você tem que ter. Então, qual é o município, qual é o percentual de parto, qual é o percentual de recém-nascido. Se você baixar lá na tabela rosa, você vai ter o percentual de sífilis, qual a meta, o que você quer chegar, de que forma, qual o percentual de gestante de baixo risco, quantos obstetras vocês têm que ter, quantas enfermeiras, enfim, tem todo um procedimento, quantas consultas, qual é o profissional, qual o exame laboratorial, qual o espaço para os VDRLs, cultura, estrépito tipo B, enfim, grupo sanguíneo. Para cada um dos municípios tem essa coisa. Eu acho que a gente pode voltar lá para a minha apresentação, que eu já estou acabando. Bom, então esse curso, ele começou em setembro, acaba agora em dezembro, e começa outro em fevereiro, e depois tem mais outro nos próximos 3 meses. Então, em 6 meses, 8 meses, nós vamos conseguir fazer para 1.800 profissionais da atenção básica que estão prestando assistência pré-natal.
Nós avaliamos que essa é uma intervenção positiva. O manual técnico, que fala de todas essas orientações, é outra intervenção importante. E a outra, pode passar, é uma parceria com o CRT. Nós temos trabalhado com a Clara e com a Karine Offenbuttel, e o curso de formação de multiplicadores dos testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite, ele vai ter 3 fases. Então, já existe uma norma técnica que foi publicada sobre essa formação, isso já está acontecendo. Então, todo lugar que tem rede cegonha, nós estamos iniciando a questão dos testes rápidos de sífilis na atenção básica. Agora, além disso, nós vamos fazer 3 fases. Primeiro, existem 140 municípios no estado de São Paulo que já têm multiplicadores dos testes rápidos, pessoas que sabem fazer isso, e esses municípios que quiserem vão ter autonomia articulados ao Ministério para fazer isso. Vamos formar 200 multiplicadores até dezembro para fazerem parte da 3ª fase, que é um curso à distância como esse, com momentos interativos, que a ideia é fazer até o meio do próximo ano 4.000 profissionais formados. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Aqui são só o alço que nós fizemos para 2.000 profissionais de saúde, para atenção ao parto. Pode passar. Pode passar, eu já falei um pouco da redução da mortalidade materna e o plano de enfrentamento à violência contra a mulher que nós estamos fazendo. Nós já repassamos recurso para 9 hospitais no nosso estado que serão rede de referência à atenção à saúde da mulher vítima de violência. E aqui a gente está inserindo todas as quimioprofilaxias para DST, HIV e sífilis, porque essa é uma outra forma de intervenção e de contaminação dessas mulheres. Eu vou passar, porque... Obrigada, gente. Eu acho que era isso. Depois... Obrigado, Karina. Pessoal, acho que a gente teve enfim, uma manhã bastante completa, né? Conseguimos olhar para o problema da sífilis, e isso vai ficar disponível aqui, gravado no site, para a gente voltar a ver. Pelo nosso programa, nós temos ainda uns 10 minutinhos, nós estamos 10 minutinhos atrasados, que a gente está herdando lá do começo, que a gente começou um pouquinho atrasado. Então, eu vou deixar uma rodada de perguntas e comentários, depois eu devolvo para... Não sei se vocês querem vir para a mesa ou querem ficar aí mesmo. A ideia é que vocês viessem para a mesa, mas se quiserem ficar aí também não tem problema. Eu vou fazer uma rodada aí, quem quer perguntar ou comentar, faça isso. Os nossos expositores, se quiserem vir para cá, respondem. E aí a gente termina, que é para não atrapalhar o almoço de vocês, que já está bastante adiantado. Eu acho que eu chamaria atenção na fala da Karina, estava essa coisa que ela falou, na verdade, ela é um tipo de um problema que aparentemente é de fácil solução. Isso é que é o problema. Os problemas que são de aparente fácil solução, às vezes são mais complicados, né? Porque é aquilo que a gente sempre brinca, né? Existe sempre, né, uma solução simples para uma coisa muito complexa, né? E geralmente está errada essa solução, porque se a coisa é muito complexa, não tem como ter uma solução simples. Então, essa coisa da sífilis congênita, que foi bem lembrado aqui na mesa, nós estamos aqui implantando o PIMAC, né, Beth? A Beth que gosta do PIMAC, né? O Programa de Melhoria da Atenção Primária, avaliação da qualidade da atenção primária. E nós temos que avaliar, porque já passou a onda de acreditação de hospital, tá? Agora estamos acreditando, não é só o SUS, né? Até o mercado anda atrás de como é que ele avalia a qualidade do ambulatório, da atenção ambulatorial, não hospitalar, né? Então, eu acho que esse realmente é um evento sentinela interessante. E ele é um evento sentinela interessante que me lembra de novo os Noia atravessando a Avenida Brasil, ou atravessando aqui na Doutor Arnaldo, né? Que é o quê? Que é uma coisa complexa. Por quê? Na verdade, esta saída que a gente tem, né? Embora todo homem seja, em princípio, covarde, né? Você fala para ele tem que tomar bezetacil, ele foge, que nem o diabo da cruz.
talvez seja uma saída para enfrentar a complexidade. Porque é evidente que, né, a mulher tem uma alegria quando sabe que ficou grávida e vai começar o pré-natal, e tem um aborrecimento em saber que ela está com sífilis. Como a maior parte delas pegaram do companheiro, arma o barraco imediatamente. Eu tenho duas notícias para dar. Uma é que você vai ser pai, a outra é o puta de um safado. E aí começa a discussão, não é isso? Então isso é complexo. Não se trata de eu vou fazer um examinho, não se trata de eu vou dar uma injeçãozinha. Isso é complexo. Eu não sei como é que está no curso aí, mas tem que enfrentar isso no curso. Tem que chamar antropólogo, tem que chamar psicólogo, tem que chamar sociólogo, viu? Tem que chamar sociólogo, está ali meio dormindo, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, porque nós não vamos saber como resolver isso. Isso não é um problema médico, né? O ginecologista não sabe resolver esse problema. Quando arma o barraco, o médico cai fora. Só para lembrar uma coisinha bem rápida, eu estou monopolizando, desculpa aqui o plenário, mas um pouco a minha função era debatedor. Eu estou tentando debater, né? Eu estou me lembrando daquele filme Miss Sunshine. Vocês assistiram? Que tem uma menininha que corre atrás da Kombi, né? Quando o velho morre, não sei se vocês lembram, e aí vem um médico, né? E começa a conversar com a família, e os caras começam a pressionar o cara, e o cara vai ficando nervoso, olhando nervoso, de repente entra uma moça que é a assistente social. Ele fala com elas, e sai correndo. Porque má notícia, complicação, médico não gosta, né? Razão pela qual os profissionais de saúde, os outros, estão cada vez mais ficando importantes na atenção à saúde, nesse novo perfil da doença crônica, né? Porque o médico não sabe resolver o problema do velho desnutrido em casa, né? Abandonado, velho, né? Agora nós temos o idoso abandonado. Quando eu comecei na saúde pública, eu era jovem, o Pedrão já estava, né, na saúde pública, nós tínhamos o quê? Tínhamos o menor abandonado que morria de desnutrição, pneumonia, lembra disso? Diarreia, desnutrição, pneumonia, menor abandonado na rua. Nós vamos ter agora o idoso abandonado, né? Com o quê? Com desnutrição, diarreia e morte de pneumonia, né? Se a gente não souber como resolver isso. E sabe o que o médico sabe para resolver isso? Nada. O médico só sabe dar remédio, fazer cirurgia, coisa desse tipo. Não foi preparado para isso. Talvez nem devesse, né? Talvez nem devesse. Ele precisava ser tratado um pouco mais. Talvez ele devesse tratar o quê? De desenvolver a humildade no médico. Deve ser difícil, mas pode tentar, às vezes a gente desenvolve a humildade para ele aceitar que faz parte de uma equipe multidisciplinar, né, e que pode, não é fácil. Essa também é uma questão complexa. Certo? Bom, então agora eu vou sentar, parar de falar e dar oportunidade. Tem microfone na plateia aí, não? Antes, vocês querem fazer o comentário antes? Tá. Porque eu vou fazer uma rodada só, porque depois, quem quiser ficar, depois que acabar aqui com nossos palestrantes, se eles falarem, pode ficar até 3, 4 horas da tarde, sem nenhum problema. Mas... Não, eu tenho aqui os nossos alunos da Fundação Getúlio Vargas, olha a geração nova de administradores públicos ali, ó, né? Estão fazendo o curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, é um curso novo, reformulado, e ali está a esperança de que as coisas vão melhorar. Aqui está a experiência para a gente passar para eles. Eu só queria, antes de começar, eu queria assim, parabenizar o Álvaro, porque eu adorei todos os seus comentários, foram 100% pertinentes, foram muito bem colocados, eu achei que foi ótimo. Eu queria dar um recado para todo mundo, aquele guia verde que o pessoal da Mãe Paulistana me perguntou, ele está disponível no site, mas a gente tem também uma cota lá. A gente vai até distribuir no Simpósio Internacional do CVE, mas quem precisar, entre em contato com a gente, que a gente ainda tem, antes que a gente mande tudo para o Simpósio Internacional. E essa questão da complexidade, eu estava pensando, isso não é fácil não, isso é muito complexo, trabalhar essas questões todas, né? Estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, eles estavam falando, quando você descobre que a gestante tem sífilis ou tem HIV, ela tem que fugir do morro, porque o cara mata, porque ele acha que ela é que passou para ele.
Então, assim, isso não é fácil. Nós tivemos uma gestante com sífilis que a gente queria tratar o parceiro estava no presídio. Como a gente vai chegar lá dentro do presídio e falar, olha, o senhor está com sífilis, tá? Porque a sua mulher estava grávida, está com sífilis. Até ele achar que é dele, que ela não teve outra relação. Quer dizer, são situações N's que são extremamente complexas. E uma última colocação, que conversando com o pessoal da universidade, essa questão, por que a gente tem um sucesso melhor com a gestante HIV do que com a gestante com sífilis? E essas professoras, a gente estava trocando ideias, elas diziam, será que é porque não tem uma percepção diferente da própria gestante? Quer dizer, o HIV, você descobre que você está com HIV, é uma doença grave, mata e tal. E o sífilis, ela está ali, quieta. Então, assim, de repente, ela não se percebe com o risco, a dimensão da questão da sífilis, né? E nem o médico. Eu não entendo nada disso, mas eu fico pensando que a gente poderia estar pensando em coisas diferentes, do tipo, por exemplo, eu sei que vocês, Karina, que mexe com a saúde da mulher, é o problema das meninas, que tem que ir no obstetra com a mamãe, e o obstetra fica falando as coisas para a mamãe, certo? É ruim, né? Não é? Então, talvez tivesse que criar uma tecnologia, essa coisa da tecnologia leve, como é que você monta, é o desafio. E talvez tivesse que criar uma tecnologia, tem que ter um certo comando, dizendo assim, filha, nós vamos chamar você, vamos chamar o seu marido, nós vamos conversar com o seu marido, vamos conversar com você. Isso tem que ser... Estou pensando aqui livremente numa ideia. Provavelmente alguém já deve ter pensado isso bem antes do que eu e com mais propriedade. Mas é isso, isso é você tratar da complexidade. A outra é soltar a bomba. Solta a bomba. Viu, minha senhora? Fala para aquele safado do seu marido que ele está com sífilis. Aí o barraco arma, pô. Para tudo quanto é lado. Né? Bom, eu não vou falar mais, eu prometo. Por favor. Alô? Eu só gostaria Só para o efeito de... Hein? Então, isso, eu vou passar para a Karina e primeiro você, o Celso, depois a Karina. Eu pensei em fazer uma rodada e depois passar para a mesa de novo, Pedrão. Pode ser? Mas eu queria pedir para quem for falar que se identifique para efeito da gravação aí. Vocês vão ficar ricos e famosos aqui. Meu nome é Celso Terra, eu sou coordenador da Rede de Proteção Mãe Paulistana, município de São Paulo. Agradecer o Pedro, agradecer o Álvaro pela oportunidade, as apresentações foram muito boas. Eu só queria colocar alguns pequenos vieses, que é o seguinte, doença antiga, diagnóstico barato, tratamento fácil. Por que a gente não erradica, na verdade? Porque falta saúde pública, na verdade, falta prevenção. Parece papo de velho, na verdade, mas e as visitas domiciliares, elas acontecem? O SF, Estratégia de Saúde da Família, ela chega no ponto que ela deveria chegar com qualidade? Hoje nós temos, diferentemente de 20 anos atrás, formas de comunicação muito melhoradas e que nós estamos usando talvez de uma forma mais inadequada. Como a Karina falou, uma gestante paulistana, uma mulher paulistana, ela fica 18 meses da vida dela grávida. Lembrar que os outros 50 ou 60 anos dela não está grávida. Então, se eu não discutir violência, se eu não discutir a situação da mulher, se eu não discutir prevenção, nós estamos fazendo, na verdade, prevenção, nós estamos discutindo, na verdade, a questão de planejamento familiar de uma forma adequada, na verdade, porque tudo isso daqui vai acabar caindo ali naquele buraco da sífilis. Quando eu digo que nós temos bolivianos, nós temos meninas de 17 anos, nós temos não sei o quê, isso é saúde pública. Ou seja, nós não podemos sair nos desculpando porque nós vivemos num município de 11 milhões cheio de dificuldades, na verdade. Isso é função, não é função da polícia. Isso não é função de qualquer um, isso é função da saúde pública, na verdade. Ou seja, nós temos que voltar a encarar um pouquinho mais isso daqui. É o seguinte, nós temos um viés grave neste município do deslocamento da prevenção para atendimento de urgência e emergência. Nós temos mais do que 100 AMAs, que têm o seu valor, assim como as UPPs, mas que, na verdade, isso não é saúde pública, isso não é atendimento, isso é acabar com fila, isso é responder a filas, na verdade. O que eu preciso saber é se essa gestante ou esta mulher se considera atendida
no dia que ela passou numa consulta de pronto-socorro. Quer dizer, então, só discutindo um pouco disso, quer dizer, eu acho que seria muito bom se nós conseguíssemos revigorar a boa e velha prevenção, a boa e velha escola de saúde pública dentro do Brasil, mas principalmente dentro desse município, na verdade. Eu acho que a sífilis diminuirá como um processo natural, na verdade. Então, é só esse o comentário, quer dizer assim, eu acho que nós devemos, na verdade, fortalecer a atenção básica. Não adianta números, eu até brincando com o Álvaro e finalizando, que ele brincou, eba, nossas OS atingiram a meta de consultas. Eu quero saber se ela atinge a meta da qualidade da consulta. Eu quero saber o que aconteceu naquelas 4 paredes que estavam fechadas, se essa mulher teve um atendimento ou ela virou um número de atendimento. Os números são ótimos, né? São esses daí, eu tenho 98% fazendo pré-natal, 77% do município fazendo 7 ou mais consultas de pré-natal, né? Agora, quando ela chega lá no hospital, nós estamos nos comunicando, atenção básica / hospital e maternidade. Era só isso, e parabenizar vocês pela apresentação. Obrigado, Celso. Tem aí. Boa tarde, eu sou Rosa Nakazaki, da Gerência do Centro de Controle de Doenças do município de São Paulo. Eu queria estar falando em cima a Karina falou em fazermos vigilância em tempo real, né? Então, a agente da vigilância em saúde do município de São Paulo, realmente olhamos para a sífilis em 2010 e falamos assim, por quê, né? O que está acontecendo? Está aumentando a notificação, e isso simplesmente porque veio para pactuar o indicador a vigilância, né? Que diz, quanto você vai reduzir? Não sei. Como é que eu posso reduzir? A fala é evitável, não é? É mesmo, né? Tecnicamente é evitável, o protocolo só que sexualidade não responde a protocolo, né? Então, a gente tinha alguma indagação do que estava acontecendo. O que nós propusemos no município? A formação dos comitês regionais de investigação da evitabilidade da sífilis. Bom, quase apanhamos, né? Como evitabilidade? É evitável? Bom, isso vamos ver depois. Então, na realidade, investigamos 801 casos em 2011, alguns ainda estão em investigação, né? Porque investigamos, inclusive, os descartados, né? Porque alguns dos descartados não eram, e alguns dos confirmados não eram. Entra aí várias questões da qualidade da informação, que se deve à questão de olhar para o SINAM. Todo mundo falou de monitorar e acompanhar. Só que o SINAM permite monitorar e acompanhar? Não. Eu notifico hoje uma gestante e mando a ficha, unidade para SUVs, e entra no sistema. Quando é que eu ponho as informações posteriores? Com qual veículo eu mando essa informação? Não tem, né? Ou eu notifico uma sífilis congênita e vou acompanhar. Quando é que eu informo o que eu fiz com isso? Dentro do SINAM. Com que instrumento? Não tem, né? Bom, durante a investigação, foram ocorrendo todos os meses, os comitês se formaram com a participação de todos, saúde da mulher, saúde da criança, do nível, a vigilância do nível regional, envolvendo cada região as suas respectivas SUVs, né? E investigando com a participação das unidades, né? O que é que a gente foi fazer? A gente foi fazer aquele teste que o Álvaro não dá aula, não ensina isso. Não é o que quadrado, é o que eu tenho a ver com isso, né? E a gente foi perguntando a cada caso, este caso, o que você, unidade, fez com isso? E depois chegou-se à conclusão se era ou não sífilis. Porque o protocolo manda você classificar o parceiro não tratado da mulher que teve sífilis como sífilis congênita, não é isso? Porém, esse parceiro sumiu da vida dela e ele não foi tratado por aquelas coisas que o Álvaro estava colocando. Bom, mas ele continua sendo um parceiro não tratado. Ela não teve nem mais chance de ter reinfecção, ela não é sífilis congênita, mas o protocolo manda contar como mais um caso. Bom, resumindo, para a gente não se estender, foi um trabalho extremamente rico, que logo no início mostrou que a gente precisa fazer o quê? Monitoramento, a vigilância em tempo real, da gestante com um instrumento que permita. O que é isso? Uma planilha de acompanhamento de cada gestante. Nós já tínhamos a vigilância laboratorial, que informa, né? É pena porque tinha algumas pessoas aqui presentes, pessoal do Sudeste, que inclusive por onde se começou essa discussão maior. Você já tinha a vigilância laboratorial que informa rapidamente o resultado da gestante.
que deflagra a notificação, deflagra a abertura dessa planilha, que vai ser acompanhada por alguém que não é dentro do consultório, é por alguém da vigilância na unidade, vigilância em saúde, né? Claro que temos as perguntas, quem, existe, né, etc. Mas, assim, em tese, os antigos netinhos, né? Alguém que vai, após a consulta, verificar e anotar num instrumento o que você está fazendo e detectar precocemente as questões que ela não conta dentro do consultório. O outro parceiro, que a mãe, como a gente encontrou casos lá, que a mãe usava, prostituía a própria filha, né? Então, as informações que impedem que a gente aplique protocolos, né? E que precisa, o usuário de droga. Então, o que nós encontramos? A gente sempre vai falar de quem está fazendo pré-natal, mas nós encontramos em algumas regiões, que eu não lembro agora se era norte, 25% dos casos de sífilis não tinham feito pré-natal. E qual era o motivo de não ter feito pré-natal? Usuária de droga, moradora de rua, bolivianas, que a gente encontrou muitas, né? E aí, adianta ter protocolo, treinamento, tudo isso, isso não vai resolver. Então, nós temos que captar as que não estão fazendo pré-natal para poder captar quem tem sífilis. Estamos agora tentando deixar alguma coisa escrita em relação a esse monitoramento. Como é que a gente tem um sistema que entra informação, que você consiga ter nos vários níveis. Não é um trabalho fácil, porque você não tem todos os recursos ainda aí, mas que eu acho que é o caminho. Porque se a gente não monitorar, e se a gente também não trabalhar com um sistema que não permite monitoramento para doenças que necessitam monitoramento, e então está se discutindo reformulação e essas questões do SINAM, né, mas está se discutindo só a parte de informática, que é muito pesado subir em todas as informações, claro que né, se todas subirem, não vai ter nuvem que aguente, né? Então, mas precisa saber se o cara lá em cima no Ministério precisa saber o endereço da rua B sem número do caso, né? Quem precisa saber é só a unidade, de repente, né? Então, não está se dando essa discussão dessa relação. Sistema de informação, como é que você executa isso, com como é que está organizado o serviço, né? Porque senão a gente não chega mesmo nisso, porque foi o que a gente viu, qual é o grau de vulnerabilidade. Aqueles que a gente detectou como esse grau de vulnerabilidade, eles são inevitáveis até prova em contrário, porque nós estamos amarrados para fazer, nós não chegamos lá. Nós temos que ter soluções particulares, como apareceram em algumas subs, do casal de 16 anos, ambos com 16 anos, ambos usuários de droga, foram tratados na casa, né? Se reinfectaram novamente, tiveram... Bom, e estavam lá no nosso caso como confirmado, mas quando você foi ver, não eram confirmados. As informações que a gente tem só quando a gente analisa o sistema não são a realidade. Não são o que de fato aconteceu. Então, não nos permite dizer realmente quantos casos temos, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar melhor isso e ter mais recursos. Obrigado. Tem mais? Mais alguém? Não? Bom, então, não? Então eu vou fazer uma rodada final dos nossos palestrantes, depois 2 ou 3 rápidos comentários e passo para o Eduardo para o fechamento. Esse aqui. Esse está funcionando? Tá bom. Vou tirar esse aqui que eu não gosto dele. Bom, primeiro só... acho que você falou coisas fundamentais, que foi uma das coisas que eu tentei trazer para cá. Eu acho que para... Alô? Tá ligado? Tá? Bom, primeiro que como disse o Álvaro antes, a gente tem trabalhado com isso, para alguns problemas muito complexos, como é o caso, por exemplo, da mortalidade materna, vou sair da sífilis só para dizer o seguinte para vocês. Existem algumas questões, como é o caso da sífilis, como é o caso da mortalidade, que você não consegue achar um culpado. E você não consegue achar uma forma de fazer e de atender. Então, não é assim, olha, se eu fizer isso, eu vou conseguir resolver a questão. Eu acho que tem várias questões. Então, nesse sentido, eu acho, me parece que a questão da sífilis congênita passa por uma questão de desatenção. Desatenção da política pública, desatenção dos profissionais de saúde, desatenção do monitoramento do que está acontecendo na vida das pessoas, das vulnerabilidades, de tudo que a gente tem falado aqui. E uma contrapartida, que é a questão da responsabilização. Então, não basta a gente saber quantos casos de sífilis a gente tem, quantas gestantes a gente tem 100% acompanhada, mas de que forma, com que qualidade.
Eu garanto a vocês que o percentual de gestantes que a gente tem nos permite, em cada unidade de saúde, fazer o acompanhamento do prontuário dessas gestantes. Olhar, não só o prontuário, quando eu falo prontuário, eu digo olhar essa gestante como um sujeito, como alguém que está inserida dentro de um determinado meio social e que tem suas questões. A questão do crack, ela é uma questão que tem aparecido bastante para a gente na área de saúde da mulher, como uma possibilidade de infecção, aumento das infecções várias, da sífilis, do HIV e da reinfecção dessas pessoas. A gente fala dos parceiros e fala que o parceiro é fundamental, e eu te digo que o parceiro é fundamental. Mesmo aquele parceiro que está lá no presídio, o parceiro, gente, não é o parceiro oficial, conjurado, juramentado, aquele que está no papel escrito. O parceiro significa aquela pessoa que tem relação com essa mulher. O parceiro pode ser um, pode ser mais de um, podem ser as pessoas que estão, mas são as pessoas que trocam com aquela mulher. Então, o tratamento dessas pessoas, eu acho que é algo bem importante. A questão do vínculo, que é você dizer assim, isso é problema meu. A sífilis congênito, a sífilis na gestação é um problema meu profissional de saúde, meu gestor de saúde, enfim, de todas as pessoas que estão fazendo a vigilância. E o trabalho de monitoramento em tempo real, eu não tenho dúvida que ele é fundamental. E ele pode ser feito. Nós temos equipes de PSF, nós temos agentes comunitários de saúde, nós temos ginecobstetras, a maioria das unidades tem alguém que trabalha com a vigilância e os próprios profissionais, como eu estou te falando. Eu dou aula no Centro de Saúde Escola da Barra Funda, que é um dos lugares que mais tem imigrantes bolivianas, tem a questão da escravidão naquelas oficinas de costura, da vulnerabilidade delas em relação à violência, porque os seus maridos não permitem que elas vão fazer esse pré-natal de forma adequada, eles não tomam medicamento, então tem ações. Essa questão, como a questão da violência, várias questões, elas são sensíveis, e sendo sensíveis a gente tem que olhar de várias formas. Eu só acho, Álvaro, que a gente não pode tirar, eu vou falar assim, como médica eu vou te dizer, eu acho que isso é papel do médico também, que o médico tem que aprender que o seu papel não é diagnosticar e determinar a terapêutica, é resolver o problema das pessoas, mas não só dele, é do assistente social, é do enfermeiro, é do cara da vigilância, ou seja, é a gente olhar com um pouco mais de propriedade para isso, né? Como se diz, um mosaico, se você olhar só o pedacinho ali, você não consegue ver exatamente o que está. Quando você também faz um distanciamento e olha, monitora, você consegue ver o que tem escrito. Então, só para finalizar, eu acho que a gente tem que saber o que fazer, é fundamental. Então, os treinamentos, eles são válidos, porque, infelizmente, as pessoas nem todas sabem tratar e sabem como fazer, e muitas vezes tem vergonha de uma coisa tão simples, tão antiga, não saber fazer. Então, é fundamental a gente retomar isso. A gente precisa enfrentar valores culturais e valores de gênero, ou seja, as questões do machismo, do que significa para esse homem estar contaminado, não estar, de que forma que isso acontece. Eu acho que enfrentar outros valores de classe de vulnerabilidade, trabalhar sim com protocolo, com guideline, porque quando a gente diz é assim que faz, isso facilita. Em todos os lugares que se estudou qualidade do cuidado, a qualidade do cuidado aumenta quando você tem determinado aquilo que tem que ser feito. Agora, isso é suficiente? Claro que não. Eu gostei muito do que você trouxe em termos de olhar para esses 801 casos, olhar o que é que acontece em cada um deles, a evitabilidade ou não, como é que você evita alguma coisa no usuário de crack que está ali dependente, que tem que o tempo todo, é uma troca. Eu conversei com várias gestantes lá desse centro de saúde que são usuárias de crack, e elas dizem, eu troco mesmo, para mim aqui, eu troco a droga pelo meu corpo nesse momento. Então a gente também tem que enfrentar essas questões. E essas questões são questões sempre delicadas, porque nós não temos falta de insumos, nós não temos falta de acesso ao pré-natal exatamente, talvez a forma de fazer esse pré-natal, a busca ativa dessas mulheres que precisem de um olhar diferenciado, né? Não falta medicamentos, mas é olhar com responsabilidade, com responsabilização por essas gestantes. Eu acho que isso é só um começo, como eu falei aqui, eu acho que são várias coisas. Formação e treinamento é necessário, notificação dos casos com qualidade é importante, sim, olhar para essa notificação, olhar os prontuários, fazer busca ativa e discutir as questões de forma sensível. E não colocar o olho, fechar o olho para as questões de gênero. Acho que o Celso trouxe isso aqui também de um jeito importante.
As mulheres são, infelizmente, vítimas de violência doméstica e sexual no dia a dia nas suas casas, e muitas vezes elas não conseguem, apesar do tratamento, se proteger de algumas patologias. E só para finalizar, o CIS Pré-Natal Web, que vai começar a ser, enfim, já tem vários municípios que estão entrando nele, ele dá uma possibilidade de acompanhamento e monitoramento de todas as consultas dessa gestante. Isso ainda não está implantado em todos os lugares, mas eu acho que se a gente fizer um esforço para que o CIS Pré-Natal Web, como ele é web, ele é em tempo real, então tudo que é colocado em cada consulta daquela gestante, a gente consegue guardar, e ele tem uma articulação depois com a IH, com o CH, que faz com que a gente veja a gestante também no momento do parto. Então, só para a gente aproveitar essas várias possibilidades e reforçar a questão do monitoramento, do olhar e da complexidade da atenção e das intervenções. Não tem um jeito só de fazer, são muitos jeitos, muito complexos, muito difíceis, e eu parabenizo a vocês, todos aqui do Observatório da Fundap, pela possibilidade da gente vir aqui, iniciar essa discussão que não acaba aqui. Eu acho que ela tem um desdobramento no dia a dia de trabalho de cada um da gente. Muito obrigada, pessoal. Tá, eu não vou me prolongar muito, até por conta do horário. Não, como ele falou que a gente tem aqui até as 3 horas, eu acho que não é tão real assim, porque daqui a pouco eu tenho um voo de volta para Brasília. Mas, enfim, eu vou falar em relação ao que você comentou em relação ao nosso sistema. Realmente o Sinan, ele apresenta falhas, inclusive já diagnosticada por nós mesmos, tem um algoritmo interno e que ele está fugindo alguns casos, descartando casos que são casos e deixando de descartar casos que não eram casos. E aí a gente tem identificado esses problemas, estamos tentando arrumar um jeito de corrigir esse problema. Inclusive a gente está tendo reuniões que vamos ter agora em dezembro, que é um grupo técnico lá no Ministério, lá no Departamento da STAIDS, que tem a presença da Carmen, que a gente está rediscutindo toda a vigilância da sífilis, e a gente está reformulando toda a ficha com relação à notificação, o que é que a gente pode tirar dessa, qual o objetivo dessa ficha. A gente está preenchendo uma notificação. Se o nosso objetivo for acompanhar, a gente poderia chegar nesse ponto de colocar alguma coisa, mas a gente está vendo que também tem essa saída, né, da criação do CIS Pré-Natal Web, que dá para a gente fazer o acompanhamento. Um outro dado é com relação a parceiro. A gente está vendo que tem muita divergência na interpretação do parceiro tratado, e é uma das variáveis que a gente tem batido muito, tem discutido, tem gerado bastante polêmica, né, e que a gente está mudando, e que a gente tem pensado num modo de como expressar isso da maneira mais real possível, né, porque a gente perguntar se o parceiro foi tratado, mas se a mulher não tem mais contato com o parceiro, ele não foi tratado, vai assumir como sífilis congênita, e a gente sabe que não é, né? Então tem toda essa parte da reformulação dos dados, e o que a gente tem feito para uma das coisas que a gente sugere com relação ao acompanhamento da gestante, como a gente utiliza a notificação de sífilis gestante, ele serve para a gente como sentinela, né, uma vigilância sentinela. Então, cada falha daquelas de gestante que a gente identifica que ela conseguiu fazer transmitir para o bebê, é uma falha para a gente, uma falha que a gente tem tentado acompanhar. E aí, como que a gente acompanharia isso? Não é um método o método mais fácil, digamos assim, porque a gente não tem a ficha, não é casada, então a gente não consegue fazer a ligação entre os dois sistemas, né? Mas o que a gente tem tentado fazer é usando estratégias de relacionamento de bancos de dados, que é baseado em algoritmos de identificação do paciente, da informação de cada um deles dois, em cada um dos bancos, para tentar juntar essas informações e tentar identificar essas falhas. No momento a gente ainda está trabalhando, mas ainda não temos nada de concreto, mas é algo futuro para a gente dar encaminhamento. E a Carmen falou de avisos, eu me lembrei que agora no dia 20 a gente está com o lançamento com a divulgação da campanha que a gente fez de testagem, que a gente vai tentar testar 1 milhão, né, fazer 1 milhão de testes para HIV, hepatites e sífilis no país inteiro. No dia 20 a gente vai estar divulgando esses resultados, e é isso. Obrigado, boa tarde. Então, ele está falando do relacionamento de bancos.
eu fiz manual com sífilis, porque eu acho que, quando eu falei no começo da minha fala, eu falei, nós temos que fazer agora a vigilância dos descartados. Minha Rosa reforçou de novo. No final de semana passado, para esse seminário, quando eu estava preparando esse seminário, eu peguei 720 casos descartados do estado de São Paulo, de sífilis, e cruzei com o banco das gestantes com sífilis. Fui olhar, e foi muito interessante quando você faz essa análise, que eu botei 57 casos para dentro de novo, porque eles eram casos. E como que eles tinham sido descartados? Não é porque o Sinan tem culpa também quem preenche a ficha, porque o jeito que a ficha foi preenchida, não tem Sinan, não tem nem Jesus Cristo que vai conseguir mudar, que não vai descartar esse caso. É um caso em que a sífilis congênita, a ficha de sífilis congênita foi preenchida. Eu olhei lá, mãe fez pré-natal? Sim. Mãe tratou adequadamente? Sim. Parceiro foi tratado? Sim. Na ficha estava sim. Aí eu olhei a data do tratamento da mãe, 30 dias antes do parto. Aí eu fui para a ficha de sífilis na gestação, porque como que ela podia ter sido tratada adequadamente se o diagnóstico dela de sífilis tinha sido no momento do parto? Aí eu fui para a ficha da gestante, e aí a data do exame era a data do parto. Mas o que acontece nas maternidades? Que a gente precisa estar atento para isso, na vigilância. A maternidade pega aquele caso de sífilis congênita, faz o diagnóstico ali, ela trata a mãe, e ela também trata o parceiro, ela faz o papel dela, ela deu remédio, ela prescreveu, ela tratou. Só que na hora que ela vai preencher a ficha, como ela tratou direitinho, ela prescreveu a dose certinha, ela vai no campo do tratamento da mãe adequado, ela põe que sim, porque ela tratou adequadamente, ela prescreveu adequadamente. Só que aí ela teria que pôr a data do tratamento, a data do parto, pelo menos, que foi quando o bebê nasceu, no entendimento dela, né? Só que não passa no Sinan, porque está certo, não pode passar no Sinan, o tratamento adequado 30 dias antes do parto. Então que ela vai lá e burla o sistema. Ela coloca 30 dias antes do parto. E a imaginação, e graças a Deus que a imaginação das pessoas assim é boa, porque elas põem exatamente o dia do nascimento da criança com um mês antes. Então fica mais fácil para a gente pegar, né? Então, todos os casos estavam nessa situação. Por que ela tinha que ter preenchido? Que o tratamento da criança foi não realizado. Da gestante foi não era tratamento não era tratamento inadequado, era tratamento não realizado, porque não é que ela foi inadequadamente tratada, ela não foi tratada. Não, a gestante não. Ela não, então, a gestante ela nem foi tratada, porque ela não fez pré-natal. Na verdade, ela nem fez diagnóstico, não sei se fez ou não, ela não tratou. O diagnóstico foi no parto. Então, ali era não realizado o tratamento dela, que ela deveria preencher. Então, essas nuances a gente vai pegar quando a gente cruza, que nem ele falou, relaciona a base de dados. Então, a gente fez isso. Eu passei meu final de semana, ponto caso para dentro do estado de São Paulo. Eu fiquei olhando nos dois bancos, né? Esse trabalho de presidiário chinês, que você fica lá olhando na mão e bota para dentro. Então, isso é importante até que a gente consiga ter um sistema, uma tecnologia melhor. A gente espera que isso melhore. Com relação a essas oportunidades, essa coisa toda, eu coloquei aquele algoritmo porque eu acho que tem que sempre pensar nele. Quando você olha aquele algoritmo, percentual de mulheres que não trataram, percentual de mulheres que não fizeram o exame, porque cada vez que você pensa nesse percentual, você vai atrás para saber por quê. Por que não tratou? Por que não fez exame? Aí você vai achar essas coisas. Porque era uma usuária de crack, porque era uma presidiária, porque era isso, porque era aquilo, né? A gente está fazendo, eu esqueci de falar, a gente está fazendo um sentinela no estado de São Paulo, nos presídios femininos. A gente tem parceria com a SAP, é a primeira vez que a gente está conseguindo essa parceria. Nós vamos testar 10 mil mulheres privadas de liberdade. Então, no estado inteiro de São Paulo. Então, esse vai ser um estudo bastante interessante, que já está rolando, a SAP está super parceira da gente, já está acontecendo os treinamentos, está sendo uma coisa muito boa, né? E eu queria também lembrar, que eu acabei não comentando aqui, e a Paulinha, eu olhei para a Paulinha agora e eu me lembrei, que ela é da prevenção lá do CRT-AIDS, que a gente faz o monitoramento na atenção básica e a questão do pré-natal do homem. Depois, se tiver tempo, se a Paulinha puder falar um pouquinho, porque ela faz o monitoramento. Em quantos municípios você já está no monitoramento?
550 municípios do estado de São Paulo já estão incluídos nesse monitoramento que ela faz, atenção básica. Eu queria que depois ela falasse um minutinho só sobre isso daí, porque eu esqueci, foi minha falha, e eu também prefiro que ela comente. E eu queria agradecer, porque eu acho que essa oportunidade que vocês criaram é excelente. A gente tem que pensar em sífilis e tem que pôr a sífilis em discussão sempre. Então, esse fórum aqui é muito bem-vindo. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Programa Estadual de TST/AIDS, dessa parte de ter participado do evento. Então, só a Paulinha e aí a gente vai começar a encerrar. Não, o que é importante você falar. O culpado fui eu. Só, realmente um minutinho só para a gente terminar de forma organizada. Então, meu nome é Paula, né? Eu sou lá da prevenção do Programa Estadual de DST/AIDS, e a gente tem um monitoramento das ações de DST/AIDS na rede básica. Nesse monitoramento, a gente percorre todos os momentos da atenção das unidades, onde ela pode fazer um trabalho de prevenção às DSTs e HIV, né? E nesse momento do monitoramento, a gente tem proposto essa questão de chamar o parceiro para o pré-natal, para a oferta de testagem de HIV e sífilis, né? Então ele é convidado a participar do pré-natal, numa consulta individual, então para ela e para ele sim, separado, né? E depois ele volta para buscar o teste, e no momento que ele vem é feito pré-teste, com aconselhamento e tudo, e no pós-teste também aconselhamento. Nesses municípios que a gente tem proposto isso, né? E a gente vem fazendo isso, essa proposição especificamente, já faz bastante tempo. Desses municípios, 20 tem, a gente tá fazendo um levantamento de todos aqueles que nos disseram que estão implantando, e 20 nós já levantamos e estamos indo, né? Então, essa semana eu fui em Taubaté, que está implantando, e fui em Santos, que está implantando também. E aí a gente já está conversando sobre as dificuldades que aparecem com parceiro ou não. Então, unidades que está sendo super bem-vindo, unidade que o parceiro vem para essa primeira consulta, mas depois não vem para buscar exame. Então, o perfil, por que é diferente de uma unidade para outra, a gente está conversando mais a miúdo com eles sobre a rotina disso, né? Mas essa conversa é recente, a gente estava até então propondo, né? Então, eu acredito que para o ano que vem, a gente vai no monitoramento, a gente já vai encontrar quem está realizando esse trabalho e como é que está a implantação do pré-natal do homem. Bem, obrigado. Eu acho que assim, a gente, com esse debate, acho que cumpriu bastante a missão do observatório, né? A gente conseguiu, inclusive, hoje, queremos agradecer muito a presença de todos os nossos responsáveis, né? Temos aqui o Ministério, o Estado, o município, né, de São Paulo, que são, né, os proprietários do observatório, nós só somos tomador de conta, e a Fundap, né, que nos recebe, nos apoia. Eu vou passar imediatamente aqui para o Eduardo, que é a nossa ligação do observatório com a Fundap, para ele fazer o encerramento. Eu agradeço muito a presença de vocês e parabenizo, que realmente eu gostei muito. Né? Com certeza. Gente, eu gostaria, em nome da diretoria da Fundap, então, agradecer, em primeiro lugar, em meu nome, né, em nome da diretoria e em meu nome, principalmente, agradecer a presença do público, né, inclusive de quem, por acaso, vai tomar contato desse seminário pelo YouTube ou pelo site do Observatório. Eu gostaria de agradecer muito a presença
dos debatedores aqui, né, dos palestrantes. Eu que não conhecia, né, muito desse assunto, eu fiquei assim inundado, né, de informações assim. Tô assim, muito instigado, né, pelas questões que foram colocadas. Eu acho que isso bom, para mim pelo menos é um resultado assim que eu espero desse tipo de evento, né, que a gente saia assim incomodado, saia pensando no tema que foi proposto em cima de um ou de vários problemas, né, e que a gente tem que pensar as soluções e talvez políticas públicas para isso. Então esse é um trabalho que não termina, né? A gente está sempre enxugando o gelo, né? Uma coisa assim, e não faltarão oportunidades para a gente voltar a discutir, espero, num futuro muito breve. Então muito obrigado a todos, obrigado ao pessoal do apoio aqui da Fundap, do setor de apoio a eventos, que deu toda essa infraestrutura, todo esse aparato aqui que garantiu o sucesso do evento também. O pessoal lá de baixo também que cuidou da inscrição e das declarações, dos certificados. Inclusive vocês, por favor, passem ali no térreo para pegar as declarações de presença, ok? E é isso. Gente, muito obrigado. Boa tarde, então. Até a próxima.